As palavras do Senhor são palavras de vigor. Glória dos queridos e amados irmãos, quero pedir a você para estar fazendo uso da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, abrindo ela em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 23 até o versículo 24. E os que reputamos ser menos honroso no corpo, a esses honremos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não tem necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela. Aleluia. Amém, queridos? Eu tenho uma palavra para estar ministrando nesta noite, e o tema desta palavra de hoje, querido, é honra. É honrar. E eu vendo, amados, como a igreja, ou como o século que nós estamos vivendo, tem perdido isso, irmão. Tem perdido a importância de honrar as pessoas, honrar uns aos outros. Verdadeiramente, nós como seres humanos, queremos muito ser honrado, ser lembrado, ser pronunciado. Queremos muito isso como homens, mas poucos entendem o sentido de honrar. E quando honramos, acabamos ainda falhando nas nossas escolhas de quem nós vamos honrar ou não. Eu quero que você compreenda que quando a Bíblia fala de honrar, não está dizendo que nós devemos honrar apenas uma classe de pessoas. Não devemos honrar apenas, aleluia, algumas pessoas da igreja. Ao contrário, devemos honrar uns aos outros. E quando eu digo que falhamos muito na questão da honra, e temos isto meio turbado na nossa mente, que nós sabemos dar honra a quem está lá em cima, sabemos dar honra a quem tem dinheiro, sabemos dar honra a quem tem poder financeiro, mas na verdade, querido, muitas destas honras, ela vem ligada ou traz com ela algum tipo de interesse. Agora veja, quando nós honramos alguém que não é poderosamente, que não tem um poder aquisitivo muito grande, quando nós honramos essas pessoas, queridos, esta honra é verdadeira, porque não estamos esperando nada em troca dessas pessoas. E essa palavra que Deus colocou no nosso coração é para despertarmos nós para isso. É para despertar a igreja para isso. Que quando nós olhamos aqui uns para com os outros, temos a consciência que devemos honrar ao que está à direita, ao que está à esquerda, ao que está na nossa frente e ao que está na nossa retaguarda, sem olhar a condição ou a situação que essas pessoas se encontram, queridos. E o que eu acho mais interessante acerca disso, quando eu olho para este texto, a qual Paulo, nós lemos aqui nesses dois versículos, mas o capítulo de número 12 de 1 Coríntios vai falar sobre a distribuição dos dons espirituais. E quando fala dessa distribuição dos dons espirituais, Paulo inclusive fala que nos dons espirituais existem dons maiores do que os outros.
Inclusive Ele manda que venhamos buscar os melhores dons, que são conhecidos como os dons comunicativos, que são aqueles que são usados dentro da igreja e não deixa ninguém com dúvida. Traz exatamente um esclarecimento acerca daquilo que Deus tem para a sua igreja. Então, entre esses dons está o dom da profecia, é um dom comunicativo. Entre esses dons está a interpretação das línguas, também é um dom comunicativo. E verdadeiramente, amados, esses dons são maiores. Esses dons comunicativos são maiores do que outros dons. O dom de profetizar é maior do que o dom de falar em línguas estranhas. O dom de discernir os espíritos, o dom, aleluia, de interpretar as línguas estranhas é maior, louvado seja Deus, do que as línguas estranhas. Então, na questão de dom, sim, tem dons maiores e tem dons menores. Mas na questão, aleluia, de pessoas, não existe ninguém maior nem menor. É isso que a gente tem que entender. Na questão de pessoas, querido, não existe aquele que é maior, que merece Paulo, que merece honra. Não, na questão humana, na questão terrena, glória a Deus, diante de Deus não existe maior e nem menor. Todos somos iguais, irmãos. Todos nós temos as nossas fragilidades. Todos nós temos defeitos, queridos. E todos nós precisamos de ajuda uns dos outros. E quando verdadeiramente achamos que somos, aleluia, somos uma regra à exceção, dizendo, não, eu não preciso de ajuda de ninguém para ficar de pé. Quando achamos que somos uma regra à exceção, quando dizemos, não, eu não preciso de ajuda de ar, eu não preciso da oração de P, eu não preciso, aleluia, disso, daquilo, outro, se engana, querido. Porque o corpo de Cristo tem muitos membros, e só existe o corpo porque vários membros estão ligados nele, e eu e você só somos corpo de Cristo, louvado seja Deus, quando estamos ligados ao corpo. O membro desligado do corpo, que está sozinho, quando é tirado do corpo, logo o membro apodrece e cai, ou morre, não tem mais vida, porque deixou de receber o sangue naquela parte do corpo que foi extraído. A vida que está no corpo deixou de atingir aquele membro e por isso morreu. Da mesma forma somos nós, você e eu. Por maior posição que você tenha na casa do Senhor, eu profetizo, eu tenho revelação, eu sou pastor, eu sou evangelista, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou levita, eu toco, o meu dízimo é o dízimo mais alto da igreja. Tudo isso não dá direito, amados, aleluia, louvado seja Deus, de repente eu achar que não preciso de ninguém. O mais forte do nosso meio ainda precisa olhar para o lado, louvado seja Deus, e dizer assim, aleluia, Pedro, João, aleluia, vem e me segue. O mais forte do nosso meio, o mais capacitado do nosso meio, ainda precisa olhar para o lado e precisa entender que o seu ministério também precisa de pessoas, irmãos. O seu ministério precisa de pessoas ao seu lado para ajudar, para estender as mãos e dizer, pode contar comigo, eu estou aqui. Jesus, amado, ele fez isso. Depois do batismo nas águas, no capítulo 4 de Mateus, Jesus, aleluia, saiu e escolheu 12 homens para junto com ele exercer o ministério, para junto com ele dividir a carga do ministério a qual ele pesava sobre os seus ombros. Louvado seja o nome santo do Senhor, ele deu a responsabilidade da tesouraria. Outro, ele deu a responsabilidade
dia que chegou uma hora que, quando Jesus volta e vê eles dormindo, Jesus disse: eu sei que vocês estão cansados, eu sei que vocês estão com sono, mas eu estou precisando de oração. A minha alma está angustiada, eu estou aflito, eu estou precisando de oração. E vocês não podem orar nenhuma hora comigo? Então Jesus, amado, Ele precisou de pessoas. E nós só vamos vencer, irmãos, com pessoas. Aleluia, glória a Deus. Você precisa, eu e você precisamos entender isso. Nós só vamos vencer, nós só vamos ter êxito, aleluia, louvado seja Deus, na nossa chamada que Deus nos confiou, com pessoas. É por isso que a Bíblia diz, no mínimo, vão de dois, porque quando um estiver fraco, o outro pega e levanta, aleluia. No mínimo, aleluia, vão de dois, porque quando um estiver triste, o outro vai lá e alegra. Vão de dois, no mínimo. Se tiver mais, glória a Deus, aleluia. Mas no mínimo, vão de dois, porque um vai dando força ao outro, aleluia. Agora vai sozinho, na tristeza cai, na fraqueza cai, na tentação cede, na tribulação desiste, aleluia, louvado seja Deus. Então vai um conselho, vai uma palavra da parte de Deus para a tua vida: você não irá vencer se não for com pessoas. Nós não vamos vencer se não for com pessoas. Nós não seremos bem sucedidos, irmão, se não tiver pessoas no nosso lado que tenham exatamente a mesma visão, o mesmo propósito, o mesmo desejo de chegar, o mesmo desejo de conquistar. Aleluia, glória a Deus, oh aleluia, o mesmo desejo, aleluia, de ir, aleluia, e atingir lugares altos na presença de Deus. Pessoas. Jesus precisou de pessoas. Os apóstolos precisaram de pessoas. O apóstolo Paulo precisou de pessoas. Aleluia, glória a Deus. A obra de Deus precisa de pessoas. E por mais forte que você se ache, você precisa de pessoas. Glória a Deus. Por mais capacitado que você se julgue, você precisa de pessoas. Por mais inteligente que você se ache, aleluia, você e eu precisamos de pessoas, aleluia, louvado seja Deus, porque nos dias maus, aleluia, nós podemos olhar para o lado e ter pessoas do nosso lado dizendo, aleluia, vamos adiante, vamos à frente, não vamos baixar a cabeça, vamos dar a volta por cima e vamos vencer. Glória. Precisamos de pessoas. Aleluia. Precisamos de pessoas. Mas isso tem sido, irmão, raro. Isso tem sido raro, não apenas no contexto igreja, mas isso tem sido raro no contexto mundo aí. No contexto mundo. No contexto mundo que tem se espalhado, tem crescido, tem se infiltrado nas igrejas. Tem uma disciplina da teologia chamada antropologia, que é a doutrina do homem. E na doutrina do homem, essa teologia diz que ele é um pequeno Cristo na terra. Mas só que isso não está errado, irmão, está certo. É um representante de Cristo na terra. Mas o problema é que as pessoas olham esta palavra e acabam aplicando da maneira errada. E a maneira que é aplicada, ela diz: eu sou autossuficiente. Tem até aqueles que dizem, tem até aqueles que mudam a palavra Cristo e colocam eu, cada um de nós, você é um pequeno Deus na terra. Ai não,
não, querido. Porque enquanto eu estou dizendo eu sou um Deus, um pequeno Deus da terra, eu sou autossuficiente. Enquanto eu estou dizendo eu sou um pequeno Deus da terra, eu não preciso da sua ajuda. Enquanto eu sou um pequeno Deus da terra, aleluia, pode ir para lá, que eu não conto com você, eu não quero saber de nada. Eu sou autossuficiente, eu sou autossuficiente. E essa é a mentira que Satanás quer empurrar, aleluia, nos ouvidos de muitas pessoas, querido. Aqui não tem ninguém autossuficiente, coisa nenhuma. Jesus falou, aleluia, em João capítulo 15, dizendo: sem mim nada vocês poderão fazer. Então não tem autossuficiente, irmão, no nosso meio. Tem pessoas dependentes. Como é que eu sou dependente para viver, para comer, para ser, para sentir, para saber. Para que mais? Para andar, para parar, para louvar e exaltar o seu nome. Eu sou dependente para ir, para vir, para descer, para subir, para falar, para ouvir. Eu sou dependente. Para quê? Para chorar, para cantar e para falar o nome dele. Aleluia. Então a igreja, o crente, o servo, o obreiro, aleluia, nós somos dependentes de Deus. Glória a Deus. Ei, se ele sair, eu morro. Ei, se ele sair, querido, você morre. Você pode perder o emprego. Você pode perder o salário. Você pode perder, aleluia, até as amizades. Mas nada disso impede que você continue vivendo. Tem pessoas vivendo com menos do que nós vivemos, você acredita? Tem pessoas vivendo com a metade de que você ganha. Ei, tem pessoas vivendo e sobrevivendo com um terço daquilo que você ganha. Então, deixa eu dizer uma coisa: dá para viver, irmão, sem tudo isso. Dá para viver sem os bens da terra, dá para viver sem os recursos humanos, dá para viver, querido, sem o dinheiro, sem a casa própria. Dá para viver, querido. Agora eu quero ver é viver sem Deus. Sem Deus não dá para viver. Sem Deus não dá para viver. Não, pastor, eu conheço muita gente que saiu da igreja, abandonou Jesus e continua vivendo. Isso não é vida. Estão mortos espiritualmente. A verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, a verdadeira realização da vida do homem não é o emprego de grande renda que ele exerce, que ele tem. Não, a verdadeira satisfação do homem, da mulher, do servo e da serva de Deus é dormir sabendo que o seu nome está escrito no livro da vida. E que se Jesus voltar durante a madrugada, sem pestanejar, sem duvidar, sabe que os seus olhos se abrirão diante das mansões celestiais. Isso não é viver com verdadeira esperança dentro de nós. Glória a Deus. Por isso eu não me canso, amado, de dizer, aleluia, e pronunciar o versículo lá de 1 João, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que Ele nos tem feito. Perceba, essa não é uma promessa, essa não é qualquer promessa. Ele diz, esta é a promessa que Ele nos tem feito. O que? A vida eterna. Aleluia. A vida eterna. Então, olhando para isso, eu quero que você veja o contexto dos versículos que nós acabamos de ler, sobre por que Paulo trata assim com os irmãos em Corinto. Por que Paulo trata assim com os irmãos de Corinto? Porque em Roma, querido, em Roma, na época em que
a classe mais baixa. Quando eu falo a classe mais baixa, essa classe era uma classe oprimida pela sociedade mais rica, irmão. Aqueles que tinham mais acabavam oprimindo aqueles que tinham menos. Aquelas pessoas chamadas de plebeus, a classe mais pobre da cidade. E a opressão da terra, e a opressão era tão grande sobre este povo, que este povo estava se animando a se revoltar contra o Império Romano, porque eles não estavam mais aguentando tanta desigualdade, eles não estavam mais aguentando tanta opressão dos grandes contra os menores. E verdadeiramente, querido, havia um aristocrata chamado Menênio Agripa, que conseguiu convencer essa classe mais baixa, dizendo: vocês são importantes. Vocês são importantes. É necessário todos esses níveis da sociedade, porque vocês têm a sua importância dentro dessa sociedade. E este homem, esse tetrarca, querido, que se levantou, simplesmente estava se levantando com uma palavra de persuasão, para fazer com que o povo continuasse naquela opressão, para fazer que o povo entendesse que era necessário eles serem oprimidos, era necessário eles sofrer com aquilo. Então ele usou daquela palavra simplesmente para colocar o povo no cabrecho e dizer que não se revoltem não, porque é ilusão isso aí. É necessário que vocês estejam aqui, é necessário que essa classe mais baixa esteja, que vocês tenham a importância de vocês. E este homem simplesmente matava a força que eles queriam para se revoltar e se levantarem com rebelião contra Roma. E este homem conseguiu aplacar os ânimos dele, e simplesmente as pessoas se conformaram, né? Eu sou pobrezinho, eu sou pobre de maré, eu nasci, foi para isso mesmo, sabe? Para simplesmente manter eles no lugar, e não quererem se levantar contra o governo de Roma. Mas Paulo usa esse contexto, irmão, para a igreja. Paulo usa este conselho para a igreja, dizendo: louvado seja o nome santo do Senhor, que os membros do corpo inferiores, que são menos decorosos, que não é dado muita importância para eles, Paulo está dizendo que esses membros precisam ser mais honrados. O dedo do pé, no sentido corpo, o dedo do pé precisa ser mais honrado do que os olhos, o membro visível. Mas Paulo usa esse contexto não para oprimir os irmãos em Corinto, não. Paulo usa esse contexto não para simplesmente dominar os cristãos naquele lugar, não. Esse não é o papel de Paulo. Isso não é o papel de um líder, querido, tentar dominar, ou deixar, ou colocar as pessoas no cabrecho. Não, pelo contrário. Paulo usa, louvado seja Deus, esta palavra, e usa esse contexto para que toda a igreja venha saber, aleluia, o quanto cada um de nós somos importantes uns para com os outros. Glória a Deus. Paulo usa este contexto para aqueles que são grandes, que olhavam para os irmãos pobres da igreja e entender, aleluia, você também é importante para Jesus. Você também é importante para Jesus. Você também é importante para Jesus. Aleluia. E quando eles entendiam isso, eles começavam a honrar, querido, uns aos outros. Querido, sem honra, quando falta honra no nosso meio, sobra. Quando falta honra, sobra desrespeito. Quando falta honra no nosso meio, sobra
sobra contenda. Quando falta honra entre nós, sobra desigualdade. E no plano de Deus, na visão de Deus, a ordenança de Deus, a palavra que Deus dá para a sua igreja, através das Escrituras Sagradas, é diferente, irmão. É diferente, porque quem é rico, quem é grande, o melhor lugar da casa é dado para essa pessoa. Quem não é, não fique no último lugar. Isso é o contexto do homem. Mas no contexto divino do céu, aleluia, Paulo falou aos Filipenses, aleluia, considerai uns aos outros superiores a você mesmo. Filipenses capítulo 2, o versículo 12, olha o que está escrito aí. Versículos anteriores fala do esvaziamento de Jesus, sendo Deus, tomou a forma de homem e achado na forma de homem, se humilhou e foi fiel até a morte, e morte de cruz. Depois da sua morte, ressuscitou, e ele ressuscitou com um nome que está acima de todo nome, e a qual todo joelho dobrará e toda língua confessará o nome dele como Senhor e Salvador das suas vidas. Aí o versículo 12, Paulo ensina: de sorte que, meus irmãos, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, aleluia, com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E nesta noite, amados, nesta noite, Cristo é ministrado no nosso meio, nos trazendo isto para nós, trazendo isso para a nossa vida cristã. O sentido de honrar as pessoas. No original, honrar, querido, significa elevar as pessoas. No sentido original do texto, fala sobre honrar, fala sobre elevar. Queridos, nós estamos elevando as pessoas. A palavra é bem entendida, é bem esclarecida. Nós estamos levantando as pessoas. Nós temos sido bem moderno. Nós temos sido, que eu podia colocar aqui gangorra, né? Gangorra está bem longe de nós, mas nós temos sido elevadores assim, para levantar as pessoas diante de Deus. Ou temos sido pessoas que dão rasteira, derrubam, humilham, caluniam, falam mal, contendeiros. Quem nós temos sido de verdade? Temos elevado as pessoas ou temos derrubado as pessoas? Temos levado as pessoas ao nível que elas são diante de Deus? Ou temos, aleluia, derrubado as pessoas, colocando elas no nível aonde Satanás quer encontrar elas? A honra é algo que precisa estar, irmão, intrínseco dentro de nós, precisa estar presente na vida de cada crente.
membros, mas formamos o corpo de Cristo. Então nós somos um. Olha o que é que Paulo, olha para o texto lá de 1 Coríntios, versículo 12. Olha o que é que Paulo diz aqui, queridos. Versículo 12 de 1 Coríntios capítulo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, sendo muitos, são um só corpo, isto é, Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre. Todos temos bebido do mesmo Espírito. Aleluia, glória a Deus. Querido, aleluia, todos, queridos, nós só somos o corpo de Cristo se nós estivermos juntos, em comum acordo, em concordância. E tanto faz ser judeu, ser grego, ser servo ou ser livre, ser rico ou ser pobre, tanto faz, querido, ser preto, branco, amarelo, tanto faz se estamos ligados ao corpo de Cristo. O Espírito desceu sobre todos, aleluia. O Espírito Santo desceu sobre todos, o Espírito Santo encheu a todos, o Espírito Santo alegrou a todos com a alegria da salvação. Esse Deus olhando para nós não faz acepção de pessoas. O que é que tem de nós, irmão, fazer acepção de pessoas no nosso meio? O que é que nós estamos fazendo? Se nós, no nosso meio, irmãos, estamos fazendo esse tipo de acepção, se nós, no nosso meio, aleluia, depois da falha, depois do erro de alguém, já estamos colocando as pessoas no inferno. O que é que tem de nós, irmão, por causa da falha, do erro, aleluia, já estamos, aleluia, dizendo, está aqui, ó, Satanás pode levar. E não lembramos, irmãos, e não compreendemos isso, que os únicos que podem cair, quem está caído não pode cair mais, irmão. Já está caído. Só quem pode cair é quem está de pé, e por isso ele diz na sua palavra: você que cuida está de pé. Não, essa palavra cuida, querido, essa palavra cuida dá um sentido assim, você que acha que está de pé, tem que cuidar para que não caia. Querido, nós que estamos de pé, nós devemos ter cuidado para que não venha cair, para que não venha errar, para que não venha transgredir, para que não venha ferir os princípios bíblicos, para que não venhamos nos afastar de Deus. Não, nós, aleluia, devemos ter cuidado de nós mesmos. Diz a palavra do apóstolo Paulo, dizendo, aleluia, louvado seja Deus, leve as suas cargas, aleluia. Mas ele também diz assim: e levai também as cargas uns dos outros. Glória a Deus. Mas o problema é que os crentes, que eu estou pregando para crentes do século 21, têm sido pessoas exclusivistas, cheios de partidarismo, facciosos, que estão preocupados apenas com o seu umbigo, com apenas o seu bem-estar e o seu mundinho. E a vida do crente, querido, aleluia, não é fechada, aleluia, para apenas um grupo de pessoas. A vida do crente é uma vida de comunhão entre todos, a seguir a paz com todos, aleluia, glória a Deus, como a Bíblia nos ensina, como a palavra de Deus nos ensina. Glória! E para podermos viver isso, é necessário nós aprendermos a
18. Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, já há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Olha aí. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Nem a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, olha isso, parecem ser mais fracos, são muito mais necessários, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disto, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela. Então, o sentido de Deus, que Deus coloca aqui para nós, é que nós venhamos honrar muito mais os fracos que estão dentro da igreja, que nós devemos honrar muito mais, irmãos, os menores que estão dentro da igreja. Por isso, quando Jesus disse assim: ai daqueles que feriam desses grandes, ai daqueles que feriam desses grandes, ele disse: ai daqueles que fizer tropeçar um desses pequeninos, aleluia, Glória a Deus. ai daqueles que fizerem tropeçar um desses pequeninos. Tem alguém que é pequenino aí na presença do Senhor, querido? Tem alguém que é pequenino aí na presença do Senhor? Tem que ser pequenino mesmo, irmão, até Ele crescer. Tem que ser pequenino mesmo até nós desaparecer e Ele aparecer. Aleluia, glória a Deus. Isso é tão importante para a nossa vida. É que o mundo, irmãos, vai conhecer se nós somos de Cristo ou não. Então eu trouxe aqui uma lista, a lista é bem extensa, mas eu trouxe aqui uma lista de quem nós devemos honrar. Mas pelo menos eu queria que você abrisse os versículos, para você ver na palavra escrita. Olha o que a palavra ensina: devemos honrar rei ou autoridades seculares. Vamos lá? Capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 17. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. Queridos, essas autoridades são conhecidas como autoridades seculares. Não faz parte do nosso convívio cristão, reis. Mas a palavra nos ensina que a nossa honra não é apenas para os de dentro de casa. Não é apenas para os de dentro de casa. A nossa honra vai além, irmão. A nossa honra vai além, a honrar a todos, seja eles cristãos ou não, honrar a reis, sejam eles cristãos ou não. Nós, como cristãos, como os filhos de Deus, devemos honrar a todos, aos senhores, às autoridades seculares e ao rei. Segundo, devemos honrar os presbíteros, ou aqueles que governam a igreja. Abra a Bíblia, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina.
No original, essa palavra presbítero, querido, no original, essa palavra presbítero significa anciões. Anciãos da igreja. Os anciãos. E por que eles devem ser honrados? Por que eles devem ser honrados? Porque eram as pessoas mais experientes que havia da igreja. Sabe o que isso quer dizer? As pessoas mais velhas da igreja, as pessoas com mais idade da igreja, as pessoas com mais idade ao nosso redor, elas também precisam ser honradas pela experiência que eles têm de vida na presença do Senhor, pela experiência, louvado seja Deus, e a trajetória de ministério que eles exercem na casa de Deus. Hoje em dia tem presbítero de 22 anos de idade, tem presbítero até menos, tem presbítero até mais novo. Mas isso foge completamente do que era o presbítero no tempo da igreja primitiva. Os únicos que eram levantados presbíteros e líderes de igreja, querido, eram os anciões da igreja. Você entende isso? Eram as pessoas mais velhas que tinham testemunho, que tinham bom testemunho da família, da esposa, dos filhos. E por esse motivo os demais olhavam para a figura do presbítero, dos anciões, e respeitavam. E o respeito era tão grande que eles honravam essas pessoas. Então, lá no teu trabalho, a Bíblia diz ainda, indo lá para a lei, por favor, indo lá para a lei, Levítico 19:32, olha o que diz: diante dos cabelos brancos se levantará, honrarás a face dos anciões e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Querido, a honra nesse tempo era tão grande que até os apóstolos, até os doutores e professores, quando estavam reunidos em algum lugar, numa sala, num cenáculo, e entrava uma pessoa de mais idade, quando ele entrava no ambiente, aqueles que estavam conversando se calavam. E não apenas se calavam, eles se levantavam, honrando os cabelos brancos e a experiência que aqueles homens tinham. Ei, você já fez isso em algum momento na tua vida? Ou se fez, há quanto tempo? Hoje em dia, se um ancião for falar ou chamar a atenção de uma criança no meio da rua, é perigoso, irmão, até que apanhar. No meio mesmo da nossa família chega o pai, a mãe, chegam os nossos líderes, chegam os nossos pastores. Parece que não está chegando ninguém. Parece que não está chegando ninguém. Continua se conversando, continua se brincando, continua se falando isso, aquilo, outro, e a honra vai passando despercebida. O ancião, aleluia, chega e vai embora, e ninguém dá conta deles. E nós vemos isso acontecendo inclusive com filhos, que os pais chegam no ambiente e não são reverenciados, não são honrados. Queridos, eu não consigo chegar num lugar onde meu pai e a minha mãe, chegar num lugar onde um tio meu, eu não consigo chegar nesse lugar e não ir até aquela pessoa e cumprimentar, dar a bênção, dar beijo. Eu não consigo chegar num
também na saída. Isso é honra que nós damos, irmãos, para as autoridades que Deus curtiu. E sabe o que é o pior? É que quando alguém entende o sentido de honrar as pessoas, se levanta, aleluia, meu Deus, misericórdia. Quando se levanta alguém que entende o sentido do que é honrar as pessoas, se levanta os recalcados dentro das igrejas. Se levanta os recalcados, aleluia. Para que isso? Para que essa besteira? Para que dar a melhor cadeira para ele? Para que a Bíblia pedir para ele sentar aqui, reservado aqui? Para que isso? É os recalcados que não entendem o que é honrar, querido, as autoridades que Deus levantou, aleluia. Você compreende isso, irmão? Esse negócio aí, irmão, de babão, isso é coisa lá do mundo, querido. Isso é coisa lá do mundo. O que existe no nosso meio é honra. E o verdadeiro crente sabe honrar tanto a grande como o pequeno, aleluia. O verdadeiro cristão, filho de Deus, sabe dar honra, aleluia, tanto grande como pequeno, aleluia, glória a Deus. Mas esse tipo de recalque não pode existir no nosso meio, querido. Isso não é coisa de crente salvo, aleluia. Coisa de crente salvo é honra que crentes dão uns aos outros, aleluia. Louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor diz assim. Então, amados, honremos, querido, que coisa feia. Que coisa feia. Hoje está uma coisa horrível. Horrível. De filhos de crente desrespeitar os seus líderes, filhos de crente, irmão, desrespeitar os seus pastores. Eu falo isso porque eu vivi, eu presenciei isso. De filho de crente, o pastor falou uma coisa, aquela criança já estava com a resposta na ponta da língua e respondeu o pastor grosseiramente. E o pior é isso, o pai, a mãe viram, sabe o que fizeram? Acharam graça. Acharam graça. É esse tipo de geração, irmão, que está se levantando nesses últimos dias, onde os mais velhos não são mais respeitados. É isso, essa geração que tem se levantado nos nossos dias. E qual o problema? O problema, querido, é da nossa educação. A minha geração ainda é uma geração que dá a benção a pai, dá a benção a mãe, dá a benção. Eu tenho tia que quando passa por mim, irmão, se ela puder se esconder, ela se esconde, porque se eu ver ele, pode ter certeza, eu vou gritar de longe: benção, tia! Benção, tia! Uma vez eu estava dentro do ônibus do Alvorada, lá naquela cadeira que fica perto nos ônibus antigos, a cadeira do trocador ficava lá atrás, né? Agora parece que é na frente, né? Aí eu sentei naquela cadeira mais alta. Quando eu vou chegando ali no Alvorada, a minha tia me viu, mas eu não tinha visto ela não. Ela me viu na cadeira alta e entrou no ônibus. Ela ficou lá, passou, não olhou para mim, ele não me viu não. Foi lá para frente do ônibus. O nome dela é Luciana. E ela tinha, me levantei e disse: benção, tia Luciana. Era lá perto do motorista. Eu disse: benção, tia Luciana. Ela com o cara na mão, com a mão no rosto assim: Deus te abençoe, meu filho, aleluia. A nossa geração não ainda dorme, aleluia. Ainda dorme depois de dar benção pai, benção mãe, aleluia. A minha geração ainda consegue honrar, aleluia, os mais velhos, anciões, aleluia. Que isso, irmão, possa ser ensinado também às nossas crianças, como cristão, a honrar as pessoas mais velhas, irmãos. Isso não é bonito, crianças respondendo adultos. Isso não é bonito, criança interrompendo conversa, diálogos de adulto. Isso não é bonito, irmão. Você levou a repetir: isso não é bonito para o seu filho e nem muito menos para você.
Então ensinemos a cada dia, querido, as pessoas, aqueles que nos cercam, aqueles a qual nós lideramos, os filhos, aleluia, os mais novos, a honrar, a aprender o verdadeiro sentido da honra. Glória a Deus. Aleluia. Ei, também devemos honrar, querido, e respeitar os nossos empregadores. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Timóteo 6, 1 e 2. Todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem os seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus, olha isso, para que o nome de Deus não seja blasfemado. Aí tem o versículo 2, ó. E os que têm senhores crentes, os que têm patrões crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto estima e ensina e exorta. Querido, nós devemos aprender a honrar os nossos patrões. Eita glória. Irmão, aqui pega uma área bem delicada, viu? Pega uma área bem delicada. Porque essa história, irmão, vou levar logo para sair dos arrudeios, né? Do popular logo. Essa história, irmão, de crente matador, Deus não se alegra não, viu? Conhece algum crente matador por aí? Não é crente assassino não, pelo amor de Deus. O matador que eu falo é matador de serviço, irmão. O que tem que trabalhar e fica matando civis, sabe? Vai no banheiro 15 minutos no banheiro, irmão. Isso é forte. É hora, bebendo água, indo lá. Eu me lembro do amigo meu, eu trabalhava com o Edilson, conhece? Eu trabalhei com o Edilson. O Edilson era matador, não, né? Eu só estou dando aqui um exemplo. Lá em cima, irmão, no 11º andar, em vez de levar a garrafinha d'água lá para perto dele, da garrafa térmica, queridos, pelo amor de Deus, pegava lá, olhava no pedreiro e vou beber água, viu? Do banheiro, não sabe, descendo as escadas, irmão. Descendo as escadas. Irmão, desce o primeiro andar. Saía de manhã, voltava a quarta hora do almoço. Eu disse, rapaz, é muita coragem um rapaz desse. Ei, estou falando de alguém que não é crente. Isso não pode acontecer comigo nem contigo, irmão, que somos conhecedores da verdade. Deus vai libertar esses crentes matadores, amém? Aleluia, glória a Deus. E quando o patrão é crente, irmão, aí que pega. Quando o patrão é crente, não. Ele é crente lá, eu vou chegar atrasado. Ele vai perdoar eu chegar atrasado. É crente, ele tem que perdoar. Ele tem que perdoar. Aí não chega atrasado. Não é crente, aí de repente. Não, irmão, você sabe, né? Eu tenho que ter o meu devocional. É 15 minutos aqui na hora do trabalho para eu ler a Bíblia lá. Você entende, né? Você é crente. Se o patrão é crente e o funcionário está abusando, está matando, o patrão crente tem que mandar para casa dele. Esse negócio de estar passando mão na cabeça de crente matador no trabalho, a gente deve nos honrar. E muito mais aqueles que são crentes, patrões, porque fazem parte do mesmo corpo de Cristo. É que coisa feia. Que coisa feia. Alguém que diz que serve a Deus estava trabalhando dentro de quebrando um piso dentro de um apartamento, quebrando um piso dentro do apartamento, perto das 9 horas, perto da hora da merenda. O patrão chegou no prédio e viu só as pancadas da marreta, irmão. Pancada das marretas. Ele pensou, tem gente trabalhando. O pessoal está trabalhando. Ele não via só as pancadas da marreta. Disse, rapaz, o patrão chegou. Rapaz, eu vou lá, né, para ver como é que estava o serviço. Aí entrou no apartamento, abriu a porta
abriu a porta e a pancada, pá, pá. Aí entrou no outro quarto, não era lá. Entrou no terceiro quarto, não era lá. Quando ele olhou para o banheiro, a porta do banheiro estava fechada. Então estava lá dentro do banheiro. Quando ele abre a porta do banheiro, o indivíduo, irmão, o indivíduo que diz que serve a Deus, que é crente, estava deitado no chão com a marreta na mão. Pá, pá, pá. Como é que fica o nome de Cristo na vida dessa pessoa? Blasfemado pela boca das pessoas. Então nós, como crentes, devemos honrar os nossos patrões, aleluia. Honrá-los. Pelo menos, se é crente, a gente tem que ensinar que o patrão também deve honrar também os seus funcionários e tratá-los bem. Se é ímpio, irmão, só Jesus na causa. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe, diz a Bíblia, citada lá em Efésios capítulo 6, versículo 2, que quando nós não honramos, até os dias de vida, irmão, são diminuídos. Por não honrar pai e não honrar mãe. Nós precisamos aprender o sentido da honra. O que é honrar verdadeiramente? Porque o próprio Jesus, irmão, ele não teve problema de honrar João Batista por 2 vezes. Ele não teve problema de honrar João Batista no capítulo 3 de Mateus, quando ele foi no Rio Jordão para ser batizado. João Batista logo disse: não. Jesus disse: tem que ser feito assim. Ele deu honra a João Batista para ser batizado. E a segunda vez está em Mateus 11, no versículo 11 em diante, quando ele olha para todos os que estão ao seu redor e diz assim: ei, dos nascidos de mulher, não existe ninguém maior do que João Batista. Aleluia, glória a Deus. Querido, Jesus não tem problema de honrar ninguém. E por que os crentes têm problema de honrar seus pastores? Por que os crentes têm problema de honrar seu pai, sua mãe, os mais velhos, as autoridades? O que está acontecendo com a igreja, querido? Eu oro para que Deus venha nos dar novamente, aleluia, o verdadeiro significado do que é honrar uns aos outros. Eu oro para que Deus, aleluia, louvado seja Deus, nos dê o verdadeiro sentido do que é honrar os nossos irmãos, do que é considerar uns aos outros superiores a nós mesmos. Quando nós conseguimos fazer isso, vai parar com as contendas, vai parar, aleluia, louvado seja Deus, com as brigas, com as queixas, isso, aquilo, outro, porque haverá respeito e honra no nosso meio. Querido, este ensinamento é para a igreja que quer morar no céu, não é para a igreja, aleluia, que quer ficar aqui na terra, não. Por isso eu encerro com um versículo, Salmo 91, versículo 14 e o versículo 15. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Aleluia. Porei em um retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Sabe o que isso quer dizer? Trocamos aqui em minutos. O primeiro versículo diz que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aqueles que permanecem na presença do Senhor, aqueles que continuam debaixo dessa proteção, Deus não terá nenhum problema de nos honrar naquele grande dia. Ei, querido, Deus nos glorificará.
último versículo para os casados. Efésios 5:33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria esposa, como a si mesmo, dê honra a ela, e a mulher reverencie ao seu marido. Para que isso, pastor? Honrar a mulher, honrar o marido. Para que isso? É simples, irmão. 1 Pedro, versículo 7 de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7 diz: igualmente vós, maridos, coabitai e vivei com ela com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça à vida. Aí olha por que você tem que honrar o marido e por que você tem que honrar a esposa. Olha por quê: para que não sejam impedidas as vossas orações. Quem pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Receba a bênção, o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o seu Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora.